Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h07, voltamos com o primeiro jornal nesta manhã de inverno brasileiro, mas não tão frio hoje, nesta manhã de quarta-feira. E é com satisfação que nós estamos recebendo para a nossa entrevista número 978, o dermatologista, o médico Dr. Pedro Colli. Dr. Pedro, bom dia, satisfação em tê-lo aqui mais uma vez. Satisfação é toda minha, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Número 978, vou guardar para fazer uma fezinha hoje. O doutor Pedro Colli já teve acho que umas 3 ocasiões aqui, ou 4, né? Com essa aqui deve ser a quarta. Já pode pedir música, inclusive. Né? Já pode mandar na programação inteira. Já vou mandar hoje à tarde. Doutor Pedro, vamos falar a respeito do colágeno, a importância do colágeno. As pessoas ouvem falar, colágeno, tem propaganda na TV, tal. Mas o que é o colágeno e qual é a importância dele, doutor? Certo, colágeno, essa é uma pergunta muito importante porque as pessoas falam de colágeno e às vezes a gente nem sabe do que está falando, Verdade. Né? Colágeno, ele é uma proteína e eu gosto muito de fazer uma analogia com as coisas do dia a dia, porque às vezes a medicina é uma coisa meio esotérica, assim, né? A gente fala sobre os termos, sobre as coisas, as pessoas não entendem muito bem. O colágeno, ele é uma proteína que basicamente dá estrutura para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, é o que dá a carapaça, é o que dá o arcabouço de tudo. Vamos imaginar que a gente tem uma parede cheia de tijolos, os tijolos são as nossas células, o colágeno basicamente é o cimento que gruda tudo, certo? Entendi. Inclusive a palavra colágeno, para vocês vem alguma coisa na cabeça? Cola. Exatamente. A palavra colágeno vem do grego, que significa a junção de duas raízes, cola, do grego K-O-L-L-A, mais genos, cola, do grego significa cola. Adesivo. Cola. Genos, formador, criador, né? Formador de cola. Porque a primeira cola que a gente teve na história da humanidade, ela vinha da extração, da fervura de corinho de porco, tendão de porco. E aí, acho que vocês já devem ter visto vídeos no Instagram, no YouTube, daquelas coisas artesanais chinesas, que eles fazem aquelas colas extraídas da fervura de produtos animais. E depois de um tempo foi se descobrir, né, na era moderna, que aquilo é uma proteína, que é o colágeno, né? E justamente é o gerador da cola, o formador da cola. E nos nossos tecidos, basicamente é isso, né? No nosso corpo humano é o que gera essa sustentação. E quando a gente fala de sustentação, a gente pensa em coisa firme, né? E quando a gente vai para a pele, é o que dá essa sensação de pele firme, essa estrutura bonita, estética, jovem da nossa pele. Isso é basicamente o colágeno, né? Falando. E o organismo produz isso naturalmente? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Como é que funciona o colágeno na vida de cada pessoa? O colágeno, a gente nasce, cresce, vai produzindo colágeno ao longo da nossa vida. A juventude é uma beleza porque a gente produz tudo em muita quantidade, né? Até problema. Isso é uma coisa muito legal porque é o que dá essa sensação de aparência jovem. Quando a gente tá no auge da nossa vida, que a gente tá em pleno funcionamento de todo o nosso organismo, tudo produz colágeno. Quando a gente se corta uma cicatriz, é produção de colágeno. Precisa disso para fazer essa junção. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco das nossas funções, né? A gente vai envelhecendo e a produção do colágeno, assim como tudo no nosso organismo, também vai diminuindo um pouco. Quando ela começa a diminuir? Olha, é muito difícil falar uma data, mas habitualmente a gente tem alguns marcos-chave na mulher, por exemplo, pós-menopausa. A menopausa é um período muito complexo do corpo feminino. Isso vai gerando uma queda abrupta. Depois que entra na menopausa, é muito significativo isso. No homem é um pouco mais, como é que eu posso dizer, uma linha um pouco mais gradual, assim, de perda, né? Tem muito a ver com fatores de exposição, quando a gente fica muito exposto ao sol, quando a gente é exposto ao longo da nossa vida a fatores danosos para o nosso organismo, que a gente já vai falar sobre isso mais especificamente. O colágeno vai se degradando, o colágeno vai perdendo. Por isso que a gente fala, nossa, como essa pessoa está envelhecida, quando a gente tá acabada, né? Nossa senhora, tá precisando. Os anos foram cruéis com você. Tá precisando de uma funilaria em pintura, né? Tudo aquilo, né? Exatamente. Rodou vazio, né? E eu já ouvi várias vezes. Pois é. Aí o que a gente faz? Dá para minimizar, repor? Como é que se produz esse colágeno fora do corpo? Como é que isso vem?
Como é que é feito isso? Isso é uma discussão muito atual, porque todo mundo busca a fonte da juventude, a fórmula da juventude, essa a beleza eterna. Então muito se fala sobre as gominhas e pós milagrosas. Exato, gominhas, pós, cápsulas, orações fervorosas de colágeno. E a gente a indústria farmacêutica produz muito isso numa tentativa de suplementação do colágeno, né? E aí existe uma discussão importante até que ponto essa suplementação ela funciona, né? Então, antes de entrar nessa questão da suplementação, é muito importante a gente falar que no nosso organismo a gente tem vários tipos de colágeno. Colágeno é igual, vamos colocar assim, igual uma uva. A gente fala de uva, mas existem vários tipos de uva. Existe uva branca, uva tinta, e cada casta de uva tem uma característica. O colágeno é a mesma coisa. A gente tem basicamente 3 tipos de colágeno. O colágeno tipo 1, que é o colágeno que está presente na nossa pele. O colágeno do tipo 2, que está presente nas cartilagens e nos tendões. E o colágeno do tipo 3, que está presente em outros órgãos, no músculo, no coração, no intestino, enfim. Todos os outros órgãos possuem esse outro tipo de colágeno. Quando a gente fala da suplementação para pele, aqui na questão da dermatologia, a gente fala do colágeno do tipo 1. Então, quando você vai comprar um produto à base de colágeno, fazer uma suplementação de colágeno, é esse colágeno que... Esse papel é para tomar ou para aplicar? Para tomar. Você já tem mais de 30 anos, não tem? Eu tenho 39, quase 40. Tá, e como é que eu e o Márcio fazemos para ficar com essa pele que você tem aí, então? Pedro Colli Dermatologia, Rua Siqueira Campos, 288. Né? Passou o endereço da clínica. Vocês não estão vendo. Vocês veem a pele desse menino aqui com 39 anos, né? É uma pele de bebê que você tem. Muito obrigado. E eu e o Márcio queria ficar assim. Como é que a gente faz? Por que você me inclui nos seus comentários? Porque você é o único cara aqui na bancada que é mais velho que eu, Márcio. Mas nem mais sempre antigo, a sua pele... mais antigo que eu. Né? Um aninho a mais, um aninho a menos, aí a adolescência para vocês cai muito bem, né? São 3 meses, são 3 meses. É 3 meses, mas tenta ficar 3 meses debaixo d'água pra você ver. Não dá, querido, é difícil. É 3 meses mais antigo que eu. Então eu tenho que respeitar você, respeito muito, né? Mas eu queria até... Mas doutor Pedro Colli, eu imagino que muitas pessoas devam ir até o seu consultório, devam procurar o dermatologista realmente em busca da eterna busca do Ponce de León, a fonte da juventude. Exato. Né? E não consegue, nem 12. De repente, como o Lorival falou, dependendo da idade, né? O colágeno, ele faz efeito ou não, depois de uma determinada idade, não tem jeito mesmo, vai ter que ser não olhar mais no espelho, alguma coisa assim. Olhar no espelho e falar, agora é low. Agora não tem mais jeito. Não, agora existem formas da gente suplementar isso. E, bom, primeira forma que a gente acha mais óbvia é tomar colágeno, né? E não é só o comprimido, a cápsula. Muitas pessoas falam das fórmulas caseiras, como sopa de pé de galinha. Sopa de pé de galinha? Tem uma sopa de pé de galinha, sopa de cartilagem de... Caldo de mocotó. Caldo de mocotó, cartilagem de frango, enfim. Tudo isso tem bastante colágeno. Aquele caldo de osso lá? Isso, que é aquele colágeno do tipo 2, que eu falei, que ele é bom para cartilagem, para as nossas cartilagens. Mas você sabe que até, eu não sei, o doutor pode até comprovar isso, mas essa história do colágeno, uma das ideias foi na China, quando as pessoas usavam muito pé de galinha, esse tipo de coisa, para fazer sopa por lá, e falavam, por que eles têm uma pele melhor que a nossa? Por que eles têm um envelhecimento comparativo? Foi ali que surgiu, é isso mais ou menos. O chinês, o japonês geralmente tem uma pele melhor do que, porque é menos sol. Questões genéticas, não, daí tem a questão genética. Influencia bastante também a genética. E continuando nessa linha da suplementação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é tudo que funciona, né? A gente tem que entender que o colágeno é uma proteína, assim como um bife, um frango. Então, quando a gente toma o colágeno, ele vai chegar lá no nosso estômago, no nosso intestino, vai ser tudo digerido. Então, ele não vai chegar para a nossa pele na forma de colágeno. Essa que é a grande controvérsia. Por isso que os estudos científicos ainda não falam que, nossa, tome colágeno, que isso vai ser fundamental para a sua pele. Existe uma certa controvérsia, então, na dermatologia, a gente fica um pouco reticente, assim, a gente fica um pouco cuidadoso em prescrever isso constantemente, porque a ciência ela tem que falar por si só, né? Então, a ciência, o que ela diz hoje? Que ainda não é possível comprovar que a suplementação oral do colágeno funciona. Agora, a gente tem outras formas de produzir colágeno
que é estimular o colágeno no indivíduo vivo. Aí é outra coisa. Como que a gente estimula colágeno de uma maneira geral? Provocando pequenos traumas na pele ou injetando produtos que estimulem a nossa pele a produzir colágeno. Então a gente tem 2 mecanismos. Quando é o trauma, a gente fala de alguns procedimentos estéticos que provocam pequenas lesõezinhas na pele e vão fazer lá microscopicamente pequenas cicatrizes, entre aspas. Peeling. O peeling é uma forma, o microagulhamento é outra forma, dermoabrasão, os lasers, etc, são todos pequenos traumas na pele que vão estimular a sua pele a fazer pequenas, entre aspas, cicatrizes, que são essas microcicatrizes que produzem colágeno. E existem outros produtos que hoje são os bioestimuladores de colágeno, que são produtos excelentes, espetaculares, são tecnologias super modernas, que você injeta um produto dentro da pele e a sua pele produz o colágeno estimulado por esse produto. Eu costumo fazer mais ou menos uma analogia no consultório com a pérola. Como que a pérola é formada? Entra um grãozinho de areia lá na ostra, a ostra engloba aquele corpo estranho com a madrepérola e forma a joia. O bioestimulador de colágeno é mais ou menos a mesma coisa. Você injeta o produto na pele e a pele, entre aspas, perdão, produz colágeno ao redor desse produto. Então é o seu colágeno que é produzido e não é a injeção de um colágeno externo, porque isso inclusive então, seria incompatível. Ele estimula o teu próprio organismo. Seu próprio organismo mesmo a produzir. Com um carinha da idade do Márcio, assim? Consegue produzir? Com certeza, com certeza. Porque, que nem na minha idade, na idade do Márcio, a nossa produção de colágeno é bem menor do que de um menino aí de 30 anos. É bem menor, a gente tem que levar isso em consideração. E aí, quando eu aplico isso, o meu organismo fala, pera aí, você não tem 60 anos, você só tem 30, começa a produzir mais. Começa a produzir um pouco mais para cada faixa etária. Existem quantidades diferentes, né? Não vai ser a mesma quantidade que eu vou injetar numa pessoa de 30 anos, não vai ser a mesma quantidade que eu vou injetar numa pessoa de 60. Naturalmente, as faixas etárias maiores exigem mais produtos, mais técnicas, exigem um complemento, né? Porque a resposta do organismo é diferente. Agora, a alimentação, doutor, ela deve contribuir também para a produção de colágeno. A gente falou de procedimentos e tal, mas a alimentação também ajuda nisso? Sem dúvida. Quando a gente fala primeiro da degradação do nosso colágeno, quando ele começa a ser destruído ao longo da vida, além dos fatores tempo, né, envelhecimento, a gente tem os fatores ambientais que colaboram com isso. A nossa alimentação, se você pegar uma pessoa que tem uma boa alimentação, que tem uma alimentação saudável, você coloca ela numa linha do tempo depois, lá no futuro, comparado a uma pessoa que sempre teve uma péssima alimentação, desnutrida ou que comia muito mal, essa pessoa ela vai parecer muito mais velha do que aquela que tinha uma boa alimentação, porque o colágeno, ele sofre esse efeito dos oxidantes que a gente ingere. Então, excesso de carboidrato, excesso de produtos industrializados, álcool, cigarro, o excesso do álcool, sim. O álcool em doses pequenas, moderadinhas aí. Garrafa de vinho no almoço, só. Isso é também qualidade de vida, né? Tá. E não estimulando aqui a ingestão do álcool, mas falando sobre quantidade. E o cigarro. Depois do sol, o cigarro é o principal fator de envelhecimento. Tem algum alimento específico que ajuda na produção de colágeno? Até estava dando uma olhada aqui que para atrapalha? complementar. O colágeno ele usa aminoácidos e um detalhe que interessante que eu nem imaginava um cofator para o colágeno ser produzido é a vitamina C. A vitamina C. Olha que interessante. Existe uma doença, vocês já ouviram em filmes, histórias, aquela doença dos marinheiros chamado escorbuto. O que é o escorbuto? O escorbuto é uma doença pela ausência da ingestão de vitamina C. Porque os caras saíam lá da Europa, vinham para cá, para colônia, ficavam meses no navio, eles não iam colocar uma laranja, né? Um limão, que é perecível ou que dura muito pouco tempo. Então você imagina uma pessoa sem nada de ingestão de vitamina C. Eles tinham vários problemas de pele, sangramentos de gengiva, sangramentos cutâneos, né, na pele. Por quê? Porque a vitamina C é um cofator importante para a produção do colágeno, sim. Então a gente precisa dessa alimentação super balanceada. Inclusive, falando em alimentação, existe um padrão alimentar que a gente fala na dermatologia, na medicina, que é a dieta do Mediterrâneo. Vocês já ouviram falar? Que é deliciosa. Eu particularmente adoro. No que consiste a dieta do Mediterrâneo? É um conjunto de práticas alimentares, não é uma dieta para emagrecimento. Né? Uma dieta é qualquer conjunto de prática alimentar ali.
que é muito utilizada pelos países que fazem costa com o mar Mediterrâneo. Itália, Grécia, Chipre, que é uma ilha lá próximo da Turquia, enfim. E eles têm uma alta quantidade de peixes, frutos do mar, tem pouca fritura por questões geográficas, ingerem muito azeite de oliva, uma quantidade até que moderada do vinho tinto, não tem fritura, não tem pouco leite, né? Então é uma dieta mais antioxidante, né? Tem muitos óleos vegetais naturais, e isso é muito bom para não só para as doenças cardiovasculares, para infarto, AVC, mas para a juventude também. Ômega 3 também, no caso? Ômega 3, que vem dos peixes, enfim. No interior, como a gente tá no interior de São Paulo, é um pouco mais difícil você ter essa prática do dia a dia, porque não é um alimento tão acessível. Nem né? os restaurantes mesmo, que em Botucatu, onde você vai falar, eu quero comer uma comida mediterrânea? São poucos que tem um prato mais acaba bem sendo uma elaborado, alimentação né? um pouquinho mais cara, infelizmente, né? Porque a gente tem uma costa maravilhosa no Brasil, não deveria ser né? assim. Com 8.000 quilômetros aí de costa, exatamente. Para que nós tivéssemos muito mais peixe do que o Japão. E o Japão sem dúvida. Mais, tá bom, o Japão é cercado de água, mas não é tão grande quanto. Mas lá tem mais japonês do que peixe. Tem mais japonês que peixe? Com relação ao colágeno, existe alguma deficiência? Pessoas que não produzem, como acho que quase tudo tem ali as suas exceções, né? Um ser humano que não produz colágeno ou que tem uma deficiência e aí precisa de uma intervenção um pouco mais aguda? Sim, existem doenças genéticas em que o indivíduo produz pouco colágeno, produz uma baixa quantidade de colágeno, né? E essas doenças, elas têm nomes bem específicos, que vêm do latim, cutis laxa granulomatosa, enfim, tem uma série de outras doenças que têm essa produção de deficiência desse arcabouço, mas são indivíduos que geneticamente não produzem, não é nada que é adquirido, né? São doenças raras e que habitualmente cursam às vezes com risco à vida, porque a gente tem que entender que o colágeno ele também estrutura não outros é só órgãos, estético, né? Coração, pulmão, intestino. Então esses pacientes correm riscos graves à vida, né? Alguns desses pacientes, mas é muito raro. Isso não é uma coisa que a gente tem que se preocupar com a produção do colágeno no dia a dia, assim, em termos de risco iminente à saúde, não. É mais a alimentação balanceada, rica em proteína, por causa dos aminoácidos. Os aminoácidos são os tijolinhos ali que constituem as proteínas, né? Então a gente tem que ingerir bastante para produzir bastante colágeno. Existe algum exame específico, fora o exame de sangue que a gente faz normalmente, que possa detectar o nível de colágeno no organismo? Não. O nosso colágeno, ele não cai na corrente sanguínea. Isso é uma coisa importante, porque uma das coisas que estimula a nossa coagulação é o contato do sangue com o colágeno. Então, quando a gente se corta, por que cicatriza? Porque o sangue, ele olha lá pro colágeno e ele fala, nossa, não é para eu estar aqui. Deixa eu coagular para parar de sangrar. Então, o colágeno, ele não entra na corrente sanguínea. Esse é um outro fator pelo qual a gente não acredita muito na suplementação do colágeno, porque como que você vai ingerir o colágeno, ele vai entrar na corrente sanguínea? Ele não entra na corrente sanguínea, né? Ele vai ser quebradinho em aminoácido e lá no tecido, na pele, ele vai ser produzido novamente em colágeno. Então não existe um exame. O que existe, por exemplo, em algumas doenças específicas, a gente pode fazer uma biópsia da pele, mas essas são circunstâncias muito focais, e aí você olha lá no microscópio e vê como é que está a saúde dessa pele, a quantidade de colágeno, existem colorações específicas para isso, tá? Doutor, hoje a internet entra na nossa vida até de uma forma, penso, perigosa. Muita informação de marketing chega como se fosse uma informação científica. Sim. Inclusive algumas pessoas se identificando como médico, doutor tal aconselha você fazer isso, compra aquilo que você vai ficar forte, bonito, saudável, né? Vai resolver todos os seus problemas de saúde, e depois você vai ver que tá lá bem escrito pequenininho, né? Que é informe publicitário, mas isso. Ele chega como informação, Márcio, e não como informe publicitário. Como é que uma pessoa comum pode identificar o que realmente tem alguma comprovação científica para comprar e o que é só marketing? Tem que ir num médico, assim, olha, só um médico vai poder te orientar, porque é muita coisa que chega, e eu não tenho dúvida que muita gente está comprando pelo que está lendo, né, na internet, pelo que está ouvindo aí nas redes sociais. Olha, faça isso que você vai crescer 5 centímetros, vai emagrecer 5 quilos, vai ficar com a pele assim. Como é que eu faço?
Isso é uma coisa muito importante, abrindo apenas um parênteses aqui. Isso que você disse realmente é muito válido hoje em dia, a questão da informação. É inegável que a gente hoje com a tecnologia tem muito acesso à informação, né? Isso é ótimo, isso é muito bom. E a informação, eu costumo dizer que ela é um trator. Você consegue edificar coisas muito bonitas com a informação, mas se você não souber usar, você vai se acidentar. Como é que eu filtro isso? Exatamente. Então a informação é um trator. Se você não souber usar, você vai se acidentar e você vai morrer, entre aspas, né? Então, quando você vê um informe publicitário, quando você vê alguma coisa na televisão, habitualmente esses itens que são que vêm em informação publicitária, eles já são itens de não prescrição. O que significa isso? Ele não é configurado um medicamento, tá? Então, de uma maneira geral, ele possui menos efeitos colaterais, ele não tem tanto perigo de circular na população geral, de comprar e na farmácia comprar sem essa prescrição, por isso que ele é vendido fora do balcão da farmácia, né? Então você pode comprar, como por exemplo o colágeno, ele é um produto alimentar. O colágeno é um alimento, a não ser que o indivíduo tenha alguma alergia específica, aquele conservante, aquela coisa que tem lá no colágeno. Agora, para saber se realmente funciona, existem 2 vias para você saber se esse produto realmente funciona. Você acessar um artigo científico numa plataforma científica específica da área médica, mas aí você precisa ter esse conhecimento para lá. Você vai ler se não entende nada. Exatamente, porque aquilo lá é igual do judiciário, né? Do Supremo. Você vê lá... Você lê, mas conta, o que foi que o juiz decidiu mesmo aqui? Você fala depois do bom dia, eu não entendi muito bem, né? E você procurar um profissional. E aí o profissional, ele vai filtrar essa informação, ele vai ter essa informação prévia e vai te passar isso numa linguagem que seja mais acessível. Então esses são os 2 meios de você ter essa comprovação. O restante, aí vai muito de tentativa e erro, né? E aí uma coisa que que a gente acaba não falando tanto, a gente fala muito sobre efeito colateral e tudo mais, mas perder dinheiro é um efeito colateral muito importante, né? Porque as pessoas existe um risco muito grande alguém for aplicar isso daí num profissional não habilitado, de causar um dano. Sim. E é irreversível isso? Sim, aí a gente já está falando dos procedimentos, né? Os procedimentos... Que é outro risco também. É um enorme, risco enorme. Né? E o procedimento estético, ele tem que ser feito com o médico dermatologista, porque nós temos essa informação não só para fazer o procedimento corretamente, mas para tratar os efeitos colaterais. Porque tem o colágeno que você toma e tem o que você aplica. O que você injeta, o bioestimulador, isso é uma coisa que ninguém vai fazer em casa, né? Nem é vendido na farmácia pro paciente final poder utilizar isso em casa. Isso tem que ser feito por um profissional, né? E o doutor acredita que, bom, a gente está quase meia hora falando a respeito disso, que as pessoas têm conhecimento do que é o colágeno? Olha, as pessoas entendem o colágeno de uma certa maneira por conta da insistência na publicidade, né? Todo mundo fala, por mais que a pessoa assim não tenha contato nenhum com informações da área da saúde, quando você fala pra pessoa assim, nossa, como é que você tá? E aí, puxa, acho que eu tô meio envelhecida, tá faltando um colágeno. Daí a pessoa já dá essa puxadinha aqui, né? Ah, acho que tá faltando uma sopa de pé de galinha. Então todo mundo acaba entendendo que o colágeno tem essa função, né? Mas eu acho que o que poucas pessoas sabem é que dá pra gente melhorar. Isso sim é uma coisa interessante. Mas aí, até falando nessa mesma linha de pensamento, o doutor falou até do sol, né? Uhum. Que é também um agravante, digamos assim, na perda de colágeno. E daí eu lembrei do famoso protetor solar, que a gente fala tanto da importância do protetor solar, ele protege também o colágeno e, adicionalmente, é por isso que a gente costuma dizer que a gente percebe quando a pessoa está envelhecendo, porque as mãos envelhecem primeiro. A pele Exatamente. da mão. Eu não uso protetor, já me receitaram, o senhor mesmo já receitou, eu não tenho hábito, não adianta, vai ficar lá em casa, vai vencer, não Por isso uso. que o Márcio tá melhor que você. Não fala isso, ele vai acreditar. Mas, doutor, eu tava vendo aqui. Quero vir de novo aqui. Deixa ele só responder essa. A maioria das pessoas associa o colágeno apenas à questão estética. Mas qual a importância dele também nas articulações, músculos, ossos, e dizem que até na saúde cardiovascular. Ele tem uma influência maior do que só ficar bonitinho, né? Exatamente. Respondendo a primeira pergunta da Ellen do filtro, eu já chego aqui. O filtro solar realmente ele é muito importante porque a radiação ultravioleta, ela entra na pele, né? A gente tem a radiação ultravioleta A, B, C. Ela, além de causar câncer de pele, ela degrada na verdade, o sol degrada tudo, né? Degrada o colágeno, degrada
o nosso sistema imunológico. Quem nunca foi à praia, ficou no sol e teve um herpes, por exemplo. Isso é por conta da imunossupressão do sol. O sol, se você deixar uma parede pintada no sol, depois de 3 meses ela está desbotada, né? Se não tiver um protetor solar para aquilo ali, né? Então o filtro solar realmente ele é muito importante e ele protege, além do câncer de pele, o envelhecimento, o colágeno. Tanto que a maioria de nós, principalmente as mulheres que usam blusa mais decotada. Os homens habitualmente usam camiseta ou camisa, mas as mulheres que, dentro do seu período de vida, usam um V do decote um pouco maior, quando tira a camiseta e se olha no espelho, tá aquela marca, aquele V do decote e habitualmente a manguinha daqui para, né, para cima, para o tronco mais preservado e do cotovelo para baixo mais envelhecido. Por isso que a mão acaba envelhecendo mais rápido, porque a gente fica 100% do tempo, né? E respondendo a essa pergunta do colágeno para o sistema cardiovascular, para as articulações, etc. Sim, isso é muito importante, mas lembrando daqueles 3 tipos de colágeno. Tanto que quando você vai, por exemplo, ao ortopedista, que o indivíduo tem uma dor no joelho, por exemplo, tem lá, jogou futebol a vida toda, tem uma lesão no joelho, ou mesmo em casa, a avó, a mãe que tem uma artrose no joelho, fala assim, nossa, minha articulação dói. O ortopedista habitualmente prescreve um tipo de colágeno para a cartilagem da articulação, e isso tem evidência científica boa de que funciona essa suplementação. Veja como a ciência é importante nisso. Mas é outro colágeno, não é o mesmo colágeno que você vai tomar para a pele. Então tem muita gente que fala, eu tomo colágeno para o joelho, vou aproveito e dar uma jovializada. Não é a mesma coisa, são colágenos diferentes. Para articulação é um, para a pele é outro. E para o restante do corpo, coração, pulmão, sistema cardiovascular, aí é a alimentação. Aí é o dia a dia que vai dizer. Aí contraindicação de tomar esses que tem na farmácia e tal, que todo mundo vai lá, compra um pouquinho. E existe contraindicação nessa Existe, mais raro, não pelo colágeno em si. O colágeno em si, você tomá-lo, não vai ter nenhuma contraindicação. Ele é uma proteína, é um alimento como outro alimento, um pedaço de... Inclusive, o colágeno que a gente toma, de onde que ele é extraído? Da onde? Lá do laboratório, o laboratório vai comprar do frigorífico um pedaço de carne, um pedaço de cartilagem, um pedaço... Né? Vai processar aquilo e vai gerar o colágeno. O colágeno, ele não é produzido ali em laboratório artificialmente. Ele vem de uma fonte de proteína animal. Então quer dizer que é um mocotó melhorado. Um mocotó melhorado. E mais caro, mas o mocotó é mais gostoso. Eu prefiro mocotó. Eu também acho. Se eu tomar mocotó, então, o mocotó tem muito colágeno? Não. Tem colágeno, mas tem muita gordura. Porque o mocotó... E se for o doce, o açúcar. O doce e o açúcar. O mocotó, que a gente fala, o caldo de mocotó, né? Ele é a medula óssea do boi. Então ele tem um pouco de colágeno, mas também tem muita gordura. Tem que tomar cuidado aí quem Posso tem sair da bancada enquanto vocês estão falando desse assunto? Colesterol, mocotó você come ou não? Não, o docinho, nem o docinho. Gelatina você come? E o colágeno, você toma? Também não. A gelatina. É uma coisa interessante. Mas a gelatina tem eu vou te dizer, pouquíssimo colágeno. É mesmo? É. E o pessoal fala muito, né? Desculpa. Pouquíssimo colágeno. Porque falam que tem que tomar gelatina. Sabe de onde vem a gelatina? Que a gente... Das algas. O pessoal fala que é do mocotó, né? Tem gente que fala, né? A gelatina que a gente consome é comer, das então, algas. Se o Márcio, Márcio liberado. morrer primeiro que eu vou zoar muito de você no seu funeral, Márcio. Eu vou chegar lá, falei pra você, come O carne. tema do programa não é esse. Eu vou zoar muito com você, mas você vai ver só, eu vou zoar muito com você. E se for ao contrário? Não, se for ao contrário, você zoa comigo, tá? Não vou Combinado. zoar. Mas só se você assinar o sistema Prever. Mas olha, nós vamos fazer uma visita lá, doutor, nós vamos chegar lá bem bonitinho, né, Márcio? Não tenha dúvida, não tenha lá. dúvida. Eu acho importante, esse tipo de entrevista, doutor, principalmente é pra gente tirar qualquer tipo de dúvida, porque hoje em dia, como a gente falou várias vezes hoje aqui, a informação aos montes nós temos todos os dias. Exato. Né? Para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Para tudo. Você tem que saber qual a fonte segura de você obter essa informação. Sim. E quando você traz um profissional aqui para falar a respeito de um determinado assunto, é a nossa contribuição com o nosso público ouvinte, né? Para que a gente tenha uma informação segura para as pessoas saberem do que nós estamos falando, porque já ouviu inúmeras vezes, o colágeno. E aí, o que é o colágeno? Então, esses 40 minutos que nós ficamos aqui foi para realmente esclarecer a população, pelo menos tentar esclarecer a população do que é e como deve proceder. E tem um detalhe aqui que se a gente for resumir tudo isso para ajudar o nosso ouvinte, você sabe que às vezes a gente fala
uma palavra, muita gente tem isso. O celular daqui a pouco vai começar a mostrar produtos sem relacionados, dúvida, não é? sem Então o ouvinte dúvida. não falou nada, mas ele está ouvindo falar colágeno aqui a entrevista inteira. Daqui a pouco o celular vai aparecer no Instagram lá, uma pessoa, essa Oferta balinha de milagrosa de colágeno, ela vai... Essa então é pra gente fugir, porque é um dos efeitos colaterais que eu achei interessante que o doutor falou, que é o bolso. Você jogar dinheiro Exato. fora por algo que não vai funcionar. como- Então, resumindo da questão do colágeno, acho que é isso, né? Como o Dr. Gibin já falou aqui também, né, desses suplementos, acaba sendo um xixi mais caro, porque o corpo não Exatamente. aproveita tudo, né? Exatamente. Mas então tá bom. Tem gente que gosta de um xixizinho mais caro. Aí, Eu acho muito Aí vai lá. bacana esse cuidado das pessoas buscarem, né? Que antigamente o dermatologista não era assim buscado para poder ter uma aparência melhor. Era só quando tem um problema de pele mesmo, né? Isso. E mudou muito. Agora, esse se sentir bem, você se sentir melhor, não é para os outros, né? A gente não fica bonito para os outros, a gente fica bonito para si próprio, né? Que não é nem ficar bonito, é só você olhar e você se sentir bem. Essa autoestima, eu acho ela muito importante para as pessoas continuem tendo assim aquela vontade de viver, falar, nossa, envelhecer é muito bom. Olha, eu adoro envelhecer, sabia? Mas envelhecer bem é melhor ainda, né? Exato. Então é muito bacana isso, que as pessoas têm essa consciência. E se eu quero realmente fazer alguma coisa, vamos fazer certo. Tudo na vida tem duas formas de você fazer. A forma certa e a forma errada. Às vezes você chega até no mesmo lugar. Sim. Né? Só que tem o preço. Exato. Né? Eu costumo dizer que envelhecer para as pessoas, claro, todo mundo gostaria de ser eternamente jovem, né? Como a música do Rod Stewart, Forever Young. Inclusive vou pedir essa música depois. Tem direito. Envelhecer é um privilégio que nem todos têm, né? Então isso é uma coisa que é muito importante a gente citar para aquelas pessoas que já têm uma faixa etária um pouco mais avançada. Entenda que você tem um privilégio de estar aqui. E você falando dessa questão médica, né, do bem-estar, da estética, sempre é muito importante dizer que o médico dermatologista, ele sempre foi e sempre será médico, né? Nós somos médicos, nós somos formados na faculdade de medicina, fazemos 6 anos de medicina, nós ficamos 3 anos na residência, uma residência extremamente puxada, porque as doenças dermatológicas são muito importantes, raras e muitas vezes impactantes na qualidade de vida e saúde do paciente. E saúde, o que é? Conceito da Organização Mundial de Saúde, é o bem-estar biopsicossocial, biológico, que a gente fala de saúde, psicológico, saúde mental, e social, que é você estar inserido dentro de um ambiente saudável, numa sociedade saudável, com qualidade de vida, e tudo isso acho que resume muito do nosso colágeno aqui. Doutor Pedro Colli, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite, né? Participar aqui do Primeiro Jornal. É sempre importante tê-lo aqui com seus esclarecimentos, né? Eu só registrar aqui o professor Felipe Amorim. Bom dia, excelente entrevista, além de muito informativa, está divertidíssima. Grande abraço. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Então vou registrar também que o Luiz Pedro está assistindo e também parabenizou pela entrevista lá de São Bernardo do Campo. Oh, que maravilha. Meus tios moram em São Bernardo. Luiz Felipe, meu meio xará. Muito obrigado, doutor, e até a próxima, viu? Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.